Hi there, how are you doing? E aí, todo mundo, como estão vocês? That's Teacher Bruno talking to you once again. Aqui é o professor Bruno conversando com vocês mais uma vez. So, excuse me, so that I enter your house in order to talk a little bit. Com licença, galera, me dá uma licencinha, com licença, por favor, de eu entrar aí na casa de vocês para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse idioma que é tão bonito, tão gostoso, tão sonoro, que é a língua inglesa. Lembrem sempre desse recadinho do coração. Um bom inglês bem estudado, bem falado, em que a gente tem uma preocupação de aprender bem, é um ótimo cartão de visita. So, let's confirm what we've got as something interesting to be studied. Vamos conferir, galera? Vamos conferir o que temos de grande interesse para nós estudarmos hoje? I promise it'll be really good. Eu prometo que vai ser realmente muito gostoso. Let's see. Vamos ver. Well, our two subjects for this week. Muito bem. Os nossos dois assuntos para esta semana, são exatamente esses aqui. The first one is a review. O primeiro é uma revisão. It's a review about something that we studied recently. É a respeito de algo que estudamos recentemente. Simple past, regular and irregular verbs. A gente faz uma revisão bem necessária desse assunto recente sobre o passado simples, como perguntar, como responder sobre algo que aconteceu ou não aconteceu no passado. E para isso a gente usa dois tipos de ações, dois tipos de verbos, os verbos regulares e irregulares. Do you remember them? Do you? Vocês se lembram deles, galera? Lembram-se? Really good. Perfeito. And we are gonna have an art class, but in English. E nós vamos ter, meus queridos, uma aula de arte pequenina, mas muito gostosa. Uma aula de arte em língua inglesa. Talking about grafting. Falando sobre grafitagem, o uso da arte do grafite, grafitagem ou grafitismo, também recebem esses nomes. Let's get to know them. Vamos ver direitinho? Well, we are going to get started our class so that we have the simple past using the regular verbs. A gente começa com esse assunto importantíssimo, que é o uso do passado simples, o uso dos verbos regulares. So, let me see if you remember. Deixa-me ver, galera, se vocês lembram direitinho. So, what is an irregular verb? O que é um verbo regular? Exatamente, meu povo, exatamente. Consigo ouvir e ver vocês falando isso para o professor Bruno. Teacher Bruno fica contente. Veja só, verbo regular é aquele que, no presente, a gente escreve de um jeito. Só que no passado, é só colocar ed no final para ficar no passado. Só isso. Por exemplo, temos a palavra to work, que é trabalhar. Para poder ficar trabalhou, trabalhei, trabalharam, só acrescentar ed no finalzinho, worked. Lavar, to wash. Lavou, lavei, lavaram, washed. Ed no finalzinho. To call, que é chamar, ligar para alguém, né, no sentido de telefonar. Called, ligou, liguei, ligaram. Really easy, isn't it? Simplesinho, não é, galera? Very simple, muito simples. And something even more simple, e algo mais simples ainda, é a respeito do uso de tudo isso, galera. We use the past of the verbs for all the people in a sentence, in a conversation. Usamos todas essas formas do passado para todas as pessoas, meus queridos, nas nossas frases e conversações. Nós usamos isso para quem? Para I, que é eu, you, que é você ou vocês, he, que é ele, referindo-se a um homem, para she, referindo-se a ela, uma mulher, ou então it,
ele ou ela para coisa, animal, objeto, ou então we, nós, ou então a palavra they, que é eles ou elas. Usamos todas as formas de passado para estas pessoas todas. Let's see something more. Olha só algo mais. Here we have our table chart about it. Aqui é uma pequena lista, né, de comparação desses verbos regulares. No presente, todos de uma forma, só que no passado, ó, todas essas palavras ganharam ED para ficar no passado. E aqui nós temos a tradução, né? Como significa isso dentro da língua portuguesa. Really simple, algo bem simplesinho. But we've got a little bit something to be attentive to it. Só que nós temos uma coisinha dentro desses verbos regulares, algo para a gente poder ter muita atenção. Let's see, what is it? Wash, washed. Play, played. Para poder ficar no passado, como a gente discutiu, é só colocar ED no final. Então, wash, lavar. No passado, washed. Play, played. Tranquilo. Lavar, lavei. Brincar, brinquei. Só colocou ED. Só que tem coisa que é bem simplesinha também. Live, que é morar. A palavra live, morar, já termina com a letra E. Será que eu preciso colocar outro E e depois o D para ficar no passado? Não, não mind, never mind, de jeito nenhum, esqueçam. Simples. Já termina com E? Aproveitem esse E que já está aí, galera, e só coloca o D do dado, só isso. Live, morar, lived, morou, viveu. Dance, dançar. Danced, dançou, dançaram, dancei. Terminou com a letra E, para ficar no passado só acrescentou o D do dado. But, something to be attentive. Algo para ser atento, algo para a gente ficar atento. Copy, copiar. Study, estudar. Estas duas palavras terminam em Y, não terminam? Terminam. Só que antes do Y, nós temos uma consoante. Para poder ficar no passado, simplesinho. O que a gente faz? What are we supposed to do? O que nós temos de fazer? Elimina, galera. Só arrancar, ó. Arranca esse Y, tira esse Y. E no lugar do Y, colocamos IED no final. Por exemplo, copy, copiar. Copied, copiou, copiei, copiaram. Study, estudar. Studied, estudou, estudei, estudaram. Really easy, isn't it? Simplesinho, não é, galera? But when we talk about the past, só que quando a gente fala sobre o passado, we also have the irregular verbs. Falando sobre o passado, nós também temos os verbos irregulares. What are they? What are they? O que são eles? Simples. São aqueles verbos que no presente, a gente escreve de um jeito, só que quando a gente coloca no passado, a palavra fica totalmente diferente. Por exemplo, to go, que significa ir. Para poder falar fui, foram para determinado lugar, went. To see, que é ver. Para poder falar que eu vi algo, eu olhei para algo, vi, saw. Mudou a palavra. To do, que é fazer, para dizer que fiz algo, did. To come, que é vir, no passado, came, veio, vieram, and so on. Muito simples também. Let's see something more. Olha só algo mais a respeito disso. Aqui nós temos uma lista diante de tantos verbos irregulares. Eles são escritos de um jeito no presente, só que para poder ficar no passado, ficaram bem diferentes na hora de falar e na hora de escrever. And here we have the corresponding translation for that. E aqui a tradução correspondente para essa situação. Really simple, right? Bem simples, não é? Verbo regular, no presente a gente escreve de um jeito, só que no passado ganha ED. Verbo irregular, no presente a gente escreve de um jeito, só que no passado fica totalmente diferente a palavra. Alright? Really simple, bem simples.
And how to make a question and how to give an answer for that. E como fazer pergunta e como dar resposta sobre isso. Also got something really simple to be done. Mais uma vez, temos algo muito tranquilo para ser feito. When we ask a question and give a corresponding answer about the past, we have to use the word did. Todas as vezes, quando a gente vai perguntar e responder sobre o passado, usamos essa palavrinha de 3 letras. A palavra did. É a minha palavra que eu uso para perguntar e responder sobre o passado. Let's see what we've got here. Olha só o que nós temos. Did you work on Saturday? Você trabalhou no sábado? Yes, I did. I worked all day. Sim, eu trabalhei. Eu trabalhei o dia inteiro. No, I didn't. I didn't work at all. Não, eu não trabalhei. Eu não trabalhei de jeito nenhum. Galera, esta palavra did tem o poder de perguntar, de dar uma resposta afirmativa e uma resposta negativa a respeito do passado. Let's see another one. Olha só uma outra. Did you go anywhere last weekend? Você foi a algum lugar no fim da semana passada? Yes, I did. I went to the movies. Sim, eu fui. Eu fui ao cinema. No, I didn't. I didn't go anywhere. Não, eu não fui. Eu não fui a lugar algum. Galera, a palavra did tem esse poder. Perguntando, dando a nossa resposta afirmativa e dando a nossa resposta negativa sobre o past, sobre o passado. Let's see something more that we have here. Olha só algo mais. Now let's have our art class. Vamos fazer a nossa pequena aulinha de arte. Class, we are gonna discuss here about graffiti. Nós vamos discutir aqui a respeito grafitagem, sobre grafitismo, a arte de urban style, que discutimos até um pouquinho tempo atrás, a arte de estilo urbano, linda para poder enfeitar a nossa cidade e também colocar uma mensagem, uma informação. What is a graffiti for? Para que serve um graffiti? Para que serve a arte da grafitagem, essa pintura linda nos muros, trazendo uma imagem, trazendo uma representação do coração, trazendo uma informação? The first thing is a self-expression. Primeira coisa é a respeito de uma autoexpressão. To expose what the person is feeling privately. Para poder expor o que alguém está sentindo da sua maneira particular. É o self-expression, é a autoexpressão. Another one, uma outra ideia sobre o graffiti, uma outra ideia sobre o grafitismo ou grafitagem, is this. Gangs. Gangues, realmente gangues. Só que tem uma coisa. About gangs, this is not a graffiti. Só que a respeito de gangues, por exemplo, que é uma polêmica em torno disso, para essa situação nós não temos uma grafitagem. Nós já temos uma situação que não é bem vista, já é uma pichação, em que não tem uma organização no muro com a pintura, uma organização bem decorada ou uma mensagem organizada. Esta é a diferença, ok? But we can also have here, só que nós também temos aqui, about the idea of graffiti, a respeito da ideia da grafitagem, an art movement, um movimento artístico, uma arte em movimento. Take a look at how beautiful it is. Dá uma olhadinha, galera, sobre o quão bonito é isso daqui. É um movimento que é representado pela organização da imagem. This is graffiti. Isto é grafitagem. And something really beautiful for our heart. E algo lindo para tocar o coração daquele que vê um graffiti. A way to expose social problems. Grafitagem também é uma maneira de despertar, uma maneira de expor problemas sociais. Here we have something about the
Struggle for equality. Aqui nós temos por meio desse super inteligente graphite, dessa grafitagem inteligente, o quê? O apelo pela igualdade, a igualdade étnica, a igualdade racial. Really beautiful, isn't it? Lindo, não acham? Class, this is the end of our class. Esse é o finalzinho da nossa aula. I hope you have enjoyed. Espero que tenham gostado. All the best for you. See you there. Tudo de bom a vocês. E até lá. Bye bye.